Mais uma vez a gente tá mergulhando em outra camada do mega iceberg do Michael Jackson. E como sempre, aqui rola de tudo. Desde coisas que todo mundo já tá ligado, até os fatos mais obscuros sobre o rei do pop. Eu sou o Lucas Cinti, você está no Sociedade Pop, e sem enrolação, bora descer mais fundo e começar a parte 4 do mega iceberg do Michael Jackson. Nível 1. Luva de cristais. Bora falar do elemento mais icônico do Michael Jackson, a lendária luva de cristais. Sério, não existe figurino mais reconhecível na história do pop. Com o tempo surgiram mil teorias sobre de onde veio isso, mas a real é bem mais simples. O Michael começou a usar a luva lá na era Off the Wall e ela virou definitivamente parte da identidade dele em Billie Jean. A ideia era clara, fazer cada movimento da mão explodir na frente da câmera enquanto ele dançava. Convenhamos, nada chamava mais atenção do que uma luva de cristais brilhando absurda daquele jeito. Fora que ninguém fazia isso antes, era totalmente fora da curva. O que pouca gente sabe é que a luva também nasceu de uma necessidade. O Michael queria esconder as primeiras manchas de vitiligo. Só que o acessório ficou tão icônico que virou assinatura. Depois disso, ele nunca mais largou. Jackson 5. Antes de virar oficialmente o rei do pop, Michael já estava fazendo história com os Jackson 5. O grupo era formado por ele e os irmãos Jack, Tito, Jermaine e Marlon, direto de Gary, Indiana. Tudo sob a direção rígida do pai, que começou como uma banda de família tocando em eventos pequenos e virou uma coisa gigante muito rápido. O Michael já mostrava um talento absurdo pro canto desde os 5 anos. Isso foi suficiente para transformar um grupo num fenômeno mundial. A fama chegou cedo, cedo demais inclusive, e o Michael já entrou para a história da música ainda criança. Neverland. O rancho Neverland, em Santa Bárbara, Califórnia, foi o lugar onde Michael Jackson viveu alguns dos seus melhores anos. Mas chamar aquilo só de casa é pouco. Neverland era basicamente um mundo à parte, esperado direto na Terra do Nunca de Peter Pan. Tinha de tudo: parques de diversões, zoológico, cinema, trem, parecia coisa de filme, mas era real. Para ele, aquele lugar não era só um refúgio do caos da fama, era uma tentativa clara de viver a infância que ele nunca teve. Com o tempo, muita gente tentou jogar uma aura mais sombria em cima de Neverland, mas a real é que o rancho também virou palco de várias visitas de famílias e crianças doentes, que foram convidadas para passar o dia ali. Elas literalmente entravam numa fantasia criada pelo próprio Michael. No fim das contas, Neverland resume bem quem ele era: excêntrico, surreal, exagerado e profundamente marcado por uma infância que foi roubada cedo demais. Fãs da Disney. Todo mundo sabe que o Michael era viciado na empresa do rato. Desde sempre, ele deixou bem claro o quanto era fascinado pelo universo mágico criado pelo Walt Disney. Ao longo da vida, Michael virou uma figurinha carimbada nos parques, sempre mergulhando de cabeça em toda a fantasia. E esse amor não ficou só nas visitas, ele chegou a se envolver em projetos meio obscuros para a empresa. Em um dos momentos mais aleatórios, ele convidou para casa dele a atriz que fazia a Branca de Neve junto com os 7 anões da Disneylândia só pra fazer uma sessão de fotos. Sim, isso realmente aconteceu. Esse carinho todo por mundos encantados não era só estética, foi basicamente o embrião do que mais tarde viria a ser Neverland. Macaulay Culkin. Aqui a gente entra no assunto que a mídia exprimiu até não dar mais: a amizade entre Michael Jackson e Macaulay Culkin. Pra muita gente, de primeira, isso parecia estranho. Diferença de idade, os dois sempre juntos no começo dos anos 90, prato cheio pra fofoca. Mas olhando com mais calma, o que rolava era bem simples. Os dois tinham o mesmo trauma em comum. Ambos foram crianças jogadas cedo demais no moedor de carne da fama. Michael chegou no Macaulay, alguém que realmente entendia o peso de crescer sob os holofotes. E o Macaulay encontrou no Michael um tipo de abrigo, um lugar longe da pressão absurda que a vida pública arrancou dele. E essa amizade não era da boca pra fora. Foi tão real que o Michael chegou a torná-lo padrinho de seus filhos. E até hoje, apesar de tudo que a mídia insistiu em empurrar, Macaulay Culkin segue firme defendendo o nome de Michael Jackson contra as acusações que tentaram manchar o legado dele. Testemunhos de Jeová.
Apesar de toda a extravagância do estilo de vida totalmente fora da curva, Michael Jackson teve uma criação bem rígida dentro da religião dos Testemunhos de Jeová. Na infância e adolescência, a vida dele era cheia de regras. Nada de aniversário, nada de Natal. E o Michael realmente saía disfarçado para bater de porta em porta pregando, algo que é obrigação dentro da religião. Só que, quando os anos 80 chegaram e a imagem pública dele ficou gigantesca, a coisa começou a azedar. A estética, os clipes e a visão artística do Michael passaram a não ser tão bem vistos pelos Testemunhos de Jeová, criando um conflito constante. Para evitar dor de cabeça maior, ele acabou se afastando oficialmente da religião, mas isso não quer dizer que ele virou a chave de vez. Mesmo fora, Michael nunca deixou completamente de acreditar. Aquela fé continua ali, em silêncio, fazendo parte de quem ele era. Nível 2. Joseph Jackson. Joseph Walter Jackson. Se teve alguém que deixou uma marca pesada e permanente na vida do Michael, foi ele. Não existe história de sucesso sem sacrifício, beleza, mas aqui a linha foi cruzada feio. Joseph não só empurrou os filhos rumo ao estrelato, como também transformou a casa num verdadeiro campo de treinamento de terror. Os Jackson 5 eram forçados a ensaiar até exaustão, e quando o nível não agradava, vinham os castigos físicos, sem meio termo, sem conversa. No lado emocional, a coisa era ainda mais pesada. Ele não deixava que os filhos chamassem ele de pai, exigia que usassem o seu nome, não tinha o menor filtro na hora de humilhar, zoar ou criticar a aparência deles. Isso deixou marcas profundas não só no Michael, mas em vários dos irmãos também. E o mais complexo disso tudo, o próprio Michael admitiu várias vezes que se não fosse o seu pai, talvez ele nunca tivesse chegado onde ele chegou. Mas ele também foi muito claro em outro ponto. Por causa dessa relação, a infância dele passou longe de ser feliz. Acne. Um dos problemas mais comentados na vida do rei do pop foi a treta dele com a acne pesada. O Michael sofreu com isso desde a adolescência, teve esse problema até mais ou menos os 30 anos. Hoje a gente lembra do Michael Jackson com a pele perfeita, quase irreal, mas lá nos anos 70 a realidade era bem diferente. A acne afetou forte a autoestima dele, ainda mais vivendo com uma câmera enfiada na cara dele o tempo todo e tendo que parecer impecável 24/7. Por causa disso, ele começou a usar maquiagem muito cedo, não por vaidade, mas por necessidade mesmo. Só que essa busca constante por perfeição, somada às inseguranças, acabou moldando várias decisões estéticas ao longo da vida. É um dos motivos menos falados que ajuda a entender por que o rei do pop era tão crítico e tão inseguro em relação à própria imagem. Apaixonado por Diana Ross. Desde muito novo, Michael Jackson tinha uma admiração gigante pela Diana Ross. Ela não foi só uma referência artística para ele, mas também uma espécie de tutora e, principalmente, uma amiga durante a infância e a sua adolescência. Para ele, Diana era um modelo a seguir, alguém em quem ele confiava de verdade, coisa rara na vida dele. Só que essa proximidade era tão intensa que, segundo vários relatos, segundo o próprio Michael Jackson também, ele acabou se apaixonando por ela ainda bem jovem. Em uma entrevista, ele mesmo admitiu: "Eu me apaixonei por ela e ela por mim. Fomos muito unidos por muito tempo. Depois essa relação virou uma grande amizade e a gente ainda conversa às vezes. E acho que dá pra dizer que ela foi o meu primeiro amor." Na prática, Diana representava aquele amor meio platônico, ela era bem mais velha, e sendo sincero, por causa da diferença de idades, ela enxergava ele mais como um filho. Mesmo assim, isso não impediu o Michael de sentir algo mais além. Já na fase adulta, inclusive rolaram algumas atitudes meio de flerte entre os dois. I knew that you were going to be a giant star, I really did. Well, thank you. Yeah, but I didn't know. What I didn't know is that you were going to get so sexy. But I always knew you would What? be sexy. Do you guys think she's sexy? Claro que isso hoje em dia são um pouco estranho, já que a Diana viu o Michael crescer desde criança, mas apesar dessa conexão intensa, nunca existiu um relacionamento de fato, justamente por causa da diferença de idade. Ainda assim, o sentimento do Michael nunca sumiu. Isso ficou evidente quando ela se casou nos anos 80, algo que mexeu bastante com ele. E para mostrar o quanto ela foi importante na vida dele, o Michael chegou até a incluir o nome da Diana Ross de forma secreta no próprio testamento, como uma das pessoas que ele mais amou. Aparência em 1986.
Um dos períodos mais curiosos da vida do Michael rolou entre 1986 e 1987. Não só porque ele estava aquecendo os motores pro álbum Bad, enquanto os boatos estranhos sobre a vida dele só aumentavam, mas também porque foi nessa fase que o Michael apareceu com um visual que quase ninguém lembra hoje. A aparência dele nesses anos era tipo meio termo entre a fase Thriller e a fase Bad. Pela primeira vez, as mudanças no rosto dele ficaram realmente visíveis. O uso da maquiagem mais clara para uniformizar o tom de pele ficou ainda mais evidente nessa fase. E esse foi um dos raros momentos da carreira do Michael em que ele ficou longe dos holofotes e até chegou a vestir roupas mais comuns, tipo como uma pessoa normal mesmo. E além disso, por causa do lúpus, ele não só apresentava um tom de pele mais avermelhado, como também desenvolveu o chamado rosto de lua, uma condição que deixa o rosto mais redondo e inchado por conta do acúmulo de gordura nessa região. Apesar de, em 86, ele não parecer mal, e essa talvez seja a fase da aparência dele que a gente menos se recorda. Todo mundo se lembra do Michael jovem de Thriller, ou do Michael com a pele mais clara que veio depois, porém não se dão conta que existiu uma fase de transição entre essas duas fases, quase apagada na memória coletiva. Barren. Depois do escândalo de 2005, Michael Jackson simplesmente sumiu do radar. Ele saiu dos holofotes e foi se esconder em um lugar em que ninguém esperava, Bayern, um país do Oriente Médio. Lá ele passou mais de um ano vivendo como hóspede de pessoas próximas, levando uma vida totalmente fora do alcance dos tabloides, coisa raríssima para alguém como ele. Essa ida não foi só uma fuga da imprensa, foi também uma tentativa real de se reconstruir emocionalmente depois de tudo que rolou no julgamento. No Bayern, Michael Jackson tentou desacelerar, viver de uma forma mais simples e até voltou a mexer com música, trabalhando em novas ideias de gravação, só que nada desse material chegou a ver a luz do dia. O detalhe mais curioso é que, naquela época, chegou a rolar um papo que o Michael pensava em ficar ali para sempre, longe do caos, das câmeras, da pressão. No fim das contas, isso não aconteceu. Em 2006, ele acabou voltando para os Estados Unidos. Árvore dos Desejos. Pouca gente sabe, mas Michael Jackson tinha o que ele chamava de Árvore dos Desejos. Era uma árvore lá no rancho de Neverland, onde ele costumava sentar para compor. Esse detalhe veio a público pela primeira vez no documentário Living with Michael Jackson, quando Michael mostrou para o jornalista Martin Brush um dos lugares mais importantes do rancho para ele. Para Michael, aquilo não era só uma árvore qualquer, era um ponto de conexão com a criatividade dele e com a infância que ele nunca conseguiu viver de verdade. Um lugar de refúgio. E o mais surreal foi ali, literalmente sentado nos galhos, em que ele escreveu algumas das músicas mais gigantes de sua carreira, tipo Heal the World, Black or White, You'll Be There. Depois que Neverland foi vendida, essa árvore acabou caindo no esquecimento. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Nível 3. Branqueamento na capa de Bad. A capa do álbum Bad é uma das mais icônicas da história da música. Não só pelo peso do disco, mas porque, comparado com a era Thriller, ali o Michael já aparece com uma mudança física bem visível, principalmente no tom de pele, que surge mais claro pela primeira vez. Só que o detalhe que ninguém comenta que existe por trás dessa capa, a foto original, sem edição, mostra o Michael com um tom de pele bem mais escuro, totalmente compatível com a aparência dele em 87. Ou seja, ele ainda não era branco, como muita gente passou a acreditar. Essa clareza na imagem foi feita na edição da foto, com um objetivo simples: embelezar e vender mais. E goste ou não, funcionou. O problema é que isso abriu espaço para uma das maiores controvérsias da carreira dele, fazendo muita gente assumir que o Michael teria feito tratamentos para clarear a pele. A real é que, apesar de anos depois ele ter ficado com um tom de pele muito mais claro e pálido, em 87, na era Bad, a pele do Michael ainda não era tão diferente do que a gente tinha visto ele no período de Thriller. Naked. Esse ponto fala de um dos projetos mais subestimados e esquecidos da carreira do Michael. No final dos anos 80, por causa de contrato com a gravadora, o Michael precisava soltar um disco, basicamente, obrigação. A ideia inicial era algo simples, um álbum chamado Naked. Seria uma coletânea com os maiores hits da carreira dele. Na época, quase ninguém ficou sabendo disso. O projeto chegou a ter até a arte conceitual da capa, mas nunca foi pra frente.
O motivo é bem na cara. Michael não queria lançar algo só pra cumprir tabela. Em vez disso, começou a criar música atrás de música e acabou transformando aquela ideia preguiçosa de coletânea em um álbum totalmente novo que a gente conhece hoje como Dangerous. No fim das contas, o Decade foi descartado, mas a ideia de juntar vários sucessos em um projeto não morreu. Ela voltou anos depois no History, que finalmente virou uma grande compilação que o Michael Jackson tinha engavetado lá atrás. Morphine. Esse é um dos pontos mais ignorados de toda a discografia do Michael Jackson. Morphine é uma das 4 faixas inéditas do álbum de remix Blood on the Dance Floor. E como esse disco nunca foi tão popular assim, a música acabou ficando meio escondida no tempo. Só que quem já ouviu Morphine é pesada. É uma das canções mais cruas e sombrias que o rei do pop já lançou. Ela foi escrita pelo próprio Michael. A faixa mostra o Michael totalmente consciente do que as drogas representavam. A música soa como uma janela direta para a dependência de analgésicos que ele enfrentou, sem romantizar nada. One More Chance. One More Chance é o último videoclipe que o Michael gravou em vida, e facilmente um dos mais estranhos e fora da curva de toda a carreira dele. A ideia era simples, mas diferente de tudo que o Michael já tinha feito. No clipe, quem ficaria no palco seria o público, enquanto o Michael dançaria no espaço onde normalmente fica a plateia. Só que o plano foi por água abaixo. Em 2003, as gravações foram interrompidas do nada quando a polícia invadiu Neverland por causa das acusações contra ele. Com isso, o clipe acabou sendo engavetado e cancelado. Com isso, o clipe acabou sendo cancelado e ficou engavetado por anos. One More Chance só foi lançado oficialmente depois da morte do Michael em 2010. E aí vem um detalhe mais bizarro. Como as filmagens foram cortadas do meio, várias cenas nunca chegaram a ser gravadas. E o clipe é um vídeo composto quase inteiro por takes do Michael Jackson de costas. O rosto dele mal aparece, o que transforma esse clipe em um dos mais incomuns, melancólicos e simbólicos de toda a carreira do rei do pop. Quase como uma despedida sem aviso. Sorriso danificado. Michael Jackson tinha aquele sorriso simétrico, aberto, com aquela vibe saudável e carismática que marcava a presença. Só que por volta dos anos 2000, algo mudou. O sorriso dele já não pareceu o mesmo. Pode soar um detalhe bobo, mas isso teve um impacto enorme na imagem dele. O que tudo indica que, depois de tantas cirurgias plásticas, o tecido facial acabou criando uma espécie de resistência. Por isso, o lábio superior desceu alguns milímetros e passou a cobrir parte dos dentes de cima. A diferença fica clara quando a gente compara. Nos anos 90, o sorriso dele ainda mostrava os dentes com nitidez. Nos anos 2000, eles quase não apareciam. Parece pouca coisa, mas esse detalhe tirou aquela sensação de sorriso saudável e acabou alimentando ainda mais a narrativa de estranheza em torno do Michael. Sessão de fotos de Arnold Band. Em 1999, com a ideia de um novo álbum começando a tomar forma, Michael Jackson quis fazer uma sessão de fotos diferente de tudo que já tinha feito. Ele chamou o fotógrafo francês Arnold Bany, um nome jovem na época, em que o Michael confiou depois de ver uma foto dele publicada na Sunday Times. A ideia do Michael não era só uma capa de álbum, ele queria testar uma nova identidade visual, algo que representasse a fase seguinte na carreira dele. A sessão durou vários dias. Michael chegou a cortar o cabelo para entrar de vez nesse conceito, só que deu ruim. Tirando 2 fotos que até salvavam, o resto do material ficou bem abaixo do esperado. O problema principal foi o excesso de edição no rosto do Michael, que acabou deixando tudo com um ar artificial, estranho, até meio feminizado, algo que desagradou profundamente ele. Existem relatos que o Michael chegou a cogitar destruir os negativos, de tão decepcionado que ele ficou. No fim, ele só decidiu engavetar tudo, cancelar qualquer uso comercial e mandar arquivar o material como se nunca tivesse existido. O plot twist veio depois da morte do Michael. Arnold Bany resolveu leiloar os negativos e ainda lançou um livro com as fotos, dizendo que o Michael teria amado o resultado. Só que isso é só papo furado para valorizar o material dele. Sendo bem sincero, até como fã, dá pra dizer tranquilamente que essas são as piores fotos já feitas pelo Michael Jackson. E o mais bizarro é o fotógrafo bancar que foi tudo uma sessão incrível, mesmo sabendo que o próprio Michael não curtiu o resultado. Canções encontradas em seu quarto.
Muita gente acha que o Mike em 2009 estava focado 100% na dona de This Is It, mas a real é que ele já vinha trabalhando fazia tempo em músicas novas para um álbum do futuro. Depois da morte dele, a propriedade onde ele faleceu foi investigada. Um detalhe chamou muita atenção: no quarto do Michael foram encontradas várias folhas soltas, cheias de nomes e anotações de músicas inéditas, canções que a gente nunca ouviu e talvez nunca ouvirá. A prova de que elas existiram foram as fotos feitas pelas equipes forenses que analisou o local. E o mais surreal é imaginar o que poderia ter saído dali. Só pelo título já dá pra sentir a direção criativa que ele tava pensando. Coisas como Shut Up Dance, Late of Summer, Coco Bottle soam como ideias frescas para o pop, pensadas para o futuro, não como alguém preso no passado. O mais triste dessa história é que é bem provável que essas músicas nunca vejam a luz do dia. Talvez nunca tenham sido finalizadas nem gravadas de verdade. Roubos após sua morte. Depois da morte de Michael Jackson, muita coisa dele virou alvo de saques e roubos, simplesmente porque passou a valer uma fortuna do dia pra noite. Vários objetos sumiram, roupas, móveis e até músicas inéditas em que ele estava trabalhando. Um dos casos mais conhecidos envolve Jeffrey Phillips, ex-marido da LaToya. Segundo relatos, ele aproveitou justamente a semana da morte do Michael para roubar uma quantidade absurda de pertences, roupas, laptops, iPods, DVDs com performances inéditas, material de arquivos de shows, prêmios emoldurados e até discos cheios de músicas em desenvolvimento em 2009. Anos depois, o espólio conseguiu levar o caso à justiça e em 2023, parte desse material finalmente foi recuperado. Mesmo assim, o estrago já foi feito. E talvez o pior episódio tenha rolado em 2009. Apenas um mês após a morte de Michael, o empresário Henry Barrow, que guardava muitos itens valiosos do Michael e da família Jackson, revelou que centenas de objetos da coleção dele tinham sido roubados e leiloados. Entre os itens perdidos estavam letras de música, cadernos com anotações do Michael, fotos inéditas dele e da família, roupas, fitas de vídeo caseiras do Jackson e muita coisa nunca mais foi recuperada. Earth Song é amaldiçoada. Vamos falar da energia pesada que essa música carrega. De uma forma meio involuntária, vários acontecimentos ruins acabaram acontecendo durante ou logo depois de performances da canção Earth Song. Coincidência ou não, o histórico é, no mínimo, inquietante. Para começar, no Brit Award de 96, a performance do Michael foi sabotada ao vivo, virou uma polêmica totalmente desnecessária. Enfim, nada grave aconteceu, mas o clima ficou pesado, o momento ficou marcado. No mesmo ano, durante a History Tour, um fã subiu no guindaste que só o Michael deveria usar. Tem gente que lembra disso como algo épico, mas sendo bem realista, foi perigoso pra caramba. Anos depois, no evento MJ Friends, em Munique, logo ainda bem pior, uma falha na plataforma que suspendia o Michael fez com que ele caísse, causando dano permanente na coluna vertebral. Um detalhe mais sinistro é que isso aconteceu em 27 de junho de 1999, quase exatamente 10 anos antes da morte dele. E o episódio mais triste de todos vem com os ensaios de This Is It. Earth Song acabou sendo a última música que o Michael cantou em palco. Ele ensaiou a faixa na madrugada do dia 25 de junho, poucas horas antes de morrer. Não é sobre dizer que a música é amaldiçoada, mas é impossível não estrear o fato de que Earth Song esteja ligada tantas vezes a eventos infelizes, ainda mais quando nenhuma outra música da discografia do rei do pop carrega um histórico parecido. E é isso. Apesar de tudo que sabemos, ainda existem informações pouco conhecidas sobre a pessoa que foi o rei do pop. Essa foi a quarta parte do mega iceberg do Michael Jackson. Espero que tenham gostado. Já coloca a quinta parte nos comentários. Vire membro, vai ajudar pra caramba o canal. Vocês vão receber os vídeos antes. Vão me ajudar aqui, vão me ajudar nos temas. Vão ter um grupo exclusivo no Discord onde vocês podem falar diretamente comigo. Hype o vídeo, dê seu like, vi que vocês estão curtindo aqui, pô. Vídeo de iceberg. E é basicamente isso por hoje. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!